Bom, e agora a gente conversa com os cientistas políticos Gilberg Santos e Fábio Machado sobre esse debate, né, com os candidatos ao governo do Estado, que terminou há pouco. Eles que assistiram ao debate estão afiados e afinados, né? Começando pela avaliação dos senhores em relação ao programa, ao debate, ao conteúdo político, enfim. Boa noite, professor Fábio. Boa noite, Mônica. Boa noite aos nossos telespectadores. A minha avaliação é positiva, porque eu acho que o debate, ele faz com que você tire aquela lógica do guia eleitoral, em que os candidatos, eles são expostos, as suas propostas são expostas, quer dizer, é colocado contraditório no debate. E eu acho que isso é importante para o eleitor verificar exatamente o que é que está acontecendo, as diferenças, não é, de propostas, e o debate é bem-vindo no processo eleitoral, no processo democrático. Agora há pouco o doutor Dalto falava exatamente de que vivíamos uma ditadura e que onde isso não era permitido, isso era proibido por lei. Então eu acho que um dos pontos altos do processo eleitoral é exatamente o debate. E este debate aqui da TV Itararé, eu parabenizo, porque foi um debate que teve um desenho, né? Um desenho em que você teve possibilidade de atores diferenciados em cada bloco, eles fazerem as suas inserções. Caso dos internautas, caso dos jornalistas, por exemplo. Então, você teve atores, e entre os candidatos, né, que colocaram. Então, esse desenho, eu achei que o formato foi interessante. Ok, professor Fábio. Professor Gilberto, boa noite, bem-vindo. Sua avaliação sobre o debate? No geral, é positivo. É positiva, o debate é bom, é necessário. Nós temos uma coisa muito interessante. Nós sabemos que estão acontecendo vários debates, né? Eles estão se encontrando em várias situações que não essa formal do guia eleitoral. Então, os debates aqui e acolá vão acontecendo situações, inclusive com o andamento da campanha, eles vão ficando mais cansados, mais estressados, está se aproximando o dia, e tudo isso, o debate, ele reúne todas essas tensões que estão disseminadas, o debate ele tem essa capacidade, ele aglutina tudo isso, né? Foi uma pena o senador Vital Filho não ter vindo, né? Era de se esperar que ele não viesse, porque ele está muito ocupado em Brasília com a questão da CPI, até porque também o jogo político do senador é mais em Brasília do que aqui, né? Então, ele não ter vindo não foi muito interessante, por quê? Porque ele tem um papel importante nesse processo, porque ele é do PMDB, que é um grande partido, e ele é senador da República, com trabalho, com destaque e tudo mais. Agora, eu acho que nós ainda precisamos caminhar melhor, mas os nossos candidatos ainda não sabem como participar de um debate. Eles ainda estão com muita dificuldade de se prepararem, eles se preparam mal, né? Veja que os dados que eles trazem para os debates são sempre os mesmos. Eles não têm, assim, uma certa... E os assessores também. Eles não têm, assim, um mínimo de cuidado para separar os dados ou para trazer informações novas a cada debate. Então, Acaba sendo repetitivo. Fica sendo repetitivo. Para quem está assistindo todos os debates, fica sendo repetitivo. Isso, obviamente, não invalida a importância do debate, a importância, o cuidado, como o debate foi montado, né? Como ele foi apresentado, o formato e tudo mais. O professor Fábio já destacou. Ok, a gente vai abordar outros aspectos aqui com os cientistas políticos. A gente volta daqui a pouco com mais informações sobre o debate promovido pela TV Itararé entre os candidatos ao governo do estado da Paraíba. A Prefeitura de Campina Grande divulgou hoje o edital para o concurso público, que terá 250 vagas e traz oportunidades nas áreas de educação, saúde, serviços urbanos, obras e finanças. O número de vagas foi estabelecido conforme as demandas do município e não haverá cadastro de reserva. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no endereço conveste.epb.edu.br de 22 de setembro a 10 de outubro. A gente volta a falar sobre o debate promovido pela TV Itararé com os candidatos ao governo do estado. Aqui em nossos estúdios continuam os cientistas políticos Gilberg Santos e Fábio Machado. A gente retoma agora com o professor Fábio. O nível das perguntas, à medida que o pleito vai se aproximando, ele tende a cair perguntas e respostas entre os candidatos? Existe um ponto no debate que é o ponto emocional, o ponto da paixão. Você não pode fazer política sem esse ingrediente, quer dizer... nós somos testemunhas de que todas as eleições você tem esse tipo de coisa.
Com a aproximação do pleito, então esses ânimos, né, eles vão se tornando mais sensíveis e, às vezes, o debate resvala para questões mais pessoais que eu acho que o tempo poderia ser melhor aproveitado. Nisso aí eu concordo com o Gilberto, quando ele chama a atenção para o fato de que a gente pode avançar, a gente pode melhorar nos debates. Por exemplo, os indicadores. Se fala em indicadores, se fala em dados. É importante que o candidato, qualquer candidato que esteja tratando disso aí, ele coloque isso muito claramente para o telespectador, para a população, qual é a fonte. Quais são as fontes que você está falando? Quer dizer, solta-se no debate a questão dos dados e dos indicadores, mas você não aponta qual é a fonte. É necessário que o candidato, ao tratar desse item, que é um item importante do debate, porque você está falando de dados, normalmente você está falando de indicadores de quê? Os indicadores sobre saúde, sobre educação, coisas que interessam profundamente o eleitor, né? Quem tá nos assistindo, e os candidatos não falam. Faltam mais esclarecimentos, esclarecimento, né? E você referenciar qual é a fonte, qual é o dado. Senão fica um debate, né, de praticamente uma opinião ou jogado. Até a credibilidade colocada em xeque. A credibilidade está colocada em xeque no debate. Então, eu chamaria a atenção para esse tipo de debate, que os candidatos gostam de falar de indicadores e gostam de falar de dados. Então, é preciso que as fontes sejam efetivamente esclarecidas em cada debate. Voltando aqui com o professor Gilberto Santos, a questão das ofensas pessoais, que já foi mencionada aqui, que geraram direito de resposta, eram esperadas? Sim, é completamente esperado, né? Principalmente os dois candidatos, o Ricardo Coutinho e o Cássio Cunha Lima, eles, com o nível do acirramento, por estarem à frente das pesquisas, e a possibilidade é que haja um segundo turno com eles dois, então há esse acirramento. Agora, é interessante, os candidatos, eles pedem direito de resposta e não sabem o que fazer com o direito de resposta, porque ambos não souberam aproveitar aquele minuto do direito de resposta. Os dois, eles não disseram o que estavam respondendo. Eles utilizaram aquele 1 minuto para qualquer outra coisa, menos para dizer a que veio. Então, o candidato tem que dizer, eu fui acusado de tal coisa e eu quero dizer que não é verdade ou qualquer coisa desse tipo. E eles não fazem isso. Mais uma vez, eles não se preparam para o debate. Ainda há essa lógica de quem ganhou o debate. Então, os candidatos e o Major Fábio é interessante, ele é um misto do Enéas Carneiro com o Jair Bolsonaro, né? Ele tenta ser histriônico, ele quer ser engraçado, ele quer chamar a atenção para ele, mas sem informações concretas. Não passa coerência? Não passa coerência, ele fica pegando informações, sabe-se lá onde. Parece que ele anda assistindo aí algum programa, esses programas mais sensacionalistas, policialescos, e ele solta aquilo ali, é como o professor Fábio está dizendo, não tem um compromisso com de onde vem essa informação. Então, o que é que acontece? O debate fica aquela história assim, é como se você estivesse jogando, os debates aqui no Brasil têm isso. Os candidatos, eles jogam para a militância. O debate, aqui no Brasil, o debate serve pouco para quem está indeciso. O debate é mais para motivar a militância, para vibrar, né? Euforia, né? Exato, para que depois diga assim, olha, viu o que o meu candidato disse? Olha aquela resposta que ele deu, olha como ele foi criativo, né? Aquela saída de gênio e tudo mais. Isso não ajuda, né? É interessante e tal, nós que assistimos aos debates todos, né, Fábio? A gente fica assistindo a todos os debates, então, força do trabalho, então a gente termina, é bom até para não ficar monótono, mas não ajuda. Ok, a gente faz mais uma pausa e vai para o intervalo, mas volta com a avaliação do debate aqui pelos cientistas políticos Fábio Machado, Gilberto Santos. Até já. Eleições de 2014, você está acompanhando um Itararé Notícias especial. A gente volta com mais notícias sobre o debate entre os candidatos ao governo do estado promovido pela TV Itararé agora há pouco. Após o debate, os 5 candidatos avaliaram essa oportunidade. Confira. É bom, as pessoas têm uma oportunidade muito grande de escolher se querem um passado pouco produtivo ou se querem um futuro com portas abertas para a alta tecnologia, com portas abertas para o desenvolvimento, que pense em todas as regiões do estado. Eu acho que esse quadro e um debate como esse serve para abrir cada vez mais as possibilidades
das pessoas em fazerem a melhor escolha. Eu acho que o que está em jogo aqui é a melhor escolha. Não é quem prega a peça, é quem tem a melhor postura, a postura mais ética, tem a melhor gestão e pode fazer muito mais pela Paraíba. Muito boa, não é? A discussão leva a observar que a Paraíba passa por problemas difíceis na educação, na saúde, na segurança, Campina Grande na questão do abastecimento hídrico, e nós precisamos mudar a Paraíba. A sociedade foi para as ruas no ano passado para mudar, e a oportunidade é agora, dia 5 de outubro, de mudar. Nós não podemos continuar com as mesmas pessoas que tiveram muitas oportunidades, que estão já há décadas, né, no Legislativo, no Executivo, e não conseguiram mudar essa realidade. Então nós estamos nos colocando como opção. Eu achei bom, achei interessante, teve uma boa dinâmica. A Anchieta e a equipe toda da TV Itararé está de parabéns pelo formato do debate e acredito que o telespectador também ficou satisfeito. Fica claro que o atual governo abandonou Campina, tem algo contra a nossa cidade ao retirar a autonomia da UEPB, não ajudar o 13, não ajudar o Campinense, não fazer parcerias com a Prefeitura, não ajudar o São João, o Festival de Inverno, patrimônios culturais e materiais da cidade. Segurança piorou e piorou muito, a cidade está assustada. A minha proposta é fazer um trabalho junto com Campina para que nós possamos dar a atenção que a cidade merece, já que atualmente ela está completamente esquecida e abandonada pelo atual governo. Avaliação positiva, mais uma oportunidade para a gente apresentar nossas propostas, nossas visões críticas e principalmente nesse ritmo, nessa fase atual da campanha, mostrar o sinal de igualdade que existe entre os candidatos, o atual governador e o ex-senador tucano Cássio Cunha Lima. Isso é fundamental para que a gente possa colocar para os trabalhadores e trabalhadoras que há efetivamente uma alternativa classista de luta para mudar essa Paraíba. Extremamente positiva. Enquanto os outros brigavam, arengavam, se acusavam, nós conseguimos apresentar a diferença política e técnica também com as nossas propostas, o melhor para a Paraíba a partir do dia 1º de janeiro. A gente continua conversando com os cientistas políticos Fábio Machado e Gilberg Santos. Professor Fábio, o senhor acha que a oportunidade foi bem aproveitada? Os candidatos exploraram bem esse tempo do debate? Olha, Mônica, eu acho que essa questão do aproveitamento do tempo, ela foi diferenciada, ela foi um tanto irregular. Não houve uma regularidade, não, em relação a cada um dos candidatos. Quer dizer, eu creio o seguinte: na minha análise, do ponto de vista de governo, do ponto de vista de proposta, minha avaliação é que o candidato atual governador, ele consegue maximizar, otimizar o tempo do debate dele para propostas. O que me parece até esperado, porque já que ele é a vitrine, porque ele é o governador de plantão, então você tem ali um conjunto de candidatos que focam, né, e que vão fazer a crítica ao atual governo, né? Tem essa questão aí da candidatura de Cássio, que fazia parte do governo, e aí cria uma tensão muito especial em relação a isso, e o Major Fábio, que entra em uma linha específica própria, e os dois candidatos de esquerda, né? Tanto o radical. Exatamente. Então, que você Teixeira. tem uma postura bastante conhecida no debate, né? Tanto Já para o governo já esperada, em relação à candidatura de Ricardo Coutinho. Minha avaliação também é de que há uma serenidade do candidato Ricardo, é até desconcertante, né, no sentido de que ele consegue levar. Então, a parte desse debate poderia ser melhor aproveitado, né? Então, essa é a minha avaliação em torno de cada candidato que foi colocado. Ok, professor Gilberg. Debate positivo, então, na sua opinião, mesmo com todas as nuances, todas essas questões de participação de cada um? Eu acho que num debate como esse, vai ter, para cada um deles, o ponto positivo e o ponto negativo, né? Eu acho assim, veja bem, Tássio e Radical, eles são, né, é impossível fazer o trocadilho, eles são radicais, né? Radical Antônio Radical, ele é o radical heavy, né, o pesadão, e o Tássio Teixeira é o radical soft, é light, né? Mas ambos fazem o mesmo jogo. O que se percebe é que, às vezes, eu tenho a impressão que eles combinaram, né? Radical bate mais em Ricardo Coutinho e Tássio bate mais em Cássio Cunha Lima, né? E não só neste debate, em outros também. Eles fazem um papel interessante. Tássio Teixeira, eu acho que ele tem tido um papel muito bom nos debates, e nesse ele teve, porque ele é soft, ele fala melhor, ele se expressa melhor, e ele faz o papel que ele se propõe de mostrar que as candidaturas, o discurso dele, comparar as candidaturas e mostrar que elas são mais parecidas do que diferentes, ele faz bem.
Radical, ele se perde em alguns momentos. Hoje ele teve um momento muito ruim. Aquela história de querer que o governador diga o valor de um pão ou qualquer coisa desse tipo, isso era uma técnica utilizada na década de 80 que não cola mais. Né? Eu acho que o caso de Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho, aí tem diferenças gritantes. Né? Cássio Cunha Lima, ele está diferente. Nesta eleição, ele tem estado... Eu vejo o Cássio Cunha Lima muito diferente de outras eleições, de outras campanhas, quando ele foi candidato a governador. Ele tem tido uma participação nos debates, ele tem sempre estado mais nervoso, mais irritado. Né? Hoje, tem momentos que ele chega a perder o controle. Foi a terceira vez que ele confundiu o nome de Antônio Radical com o nome de um deputado estadual, o Antônio Mineral. Né? É um ato falho, ok, todos nós temos direito aos nossos atos falhos, mas ele tem tido muitos. Então, eu acho que isso tem algum indicador, algum peso. Já Ricardo Coutinho tem tido uma calma que... estranha. Eu não esperava ver o governador tão calmo, tão tranquilo. Ele tem tido... E outra coisa, ele faz uma... É um jogo um tanto quanto arriscado, mas ele tem feito de uma forma bem feita. Ele chama todos os outros para a briga, abre aspas, né? Ou seja, tem determinados momentos que ele se coloca de frente para os outros e diz, eu enfrento vocês. Né? É querendo se contrapor, é querendo se tornar diferente. Eu acho que para os debates, quem se preparou melhor foi na perspectiva de disputar a eleição, porque Tássio e Radical, eles têm uma coisa muito boa para eles. Eles não têm medo de perder e eles não têm a expectativa de ganhar. Né? Isso faz toda a diferença para quem vem para um debate como esse. Então, eu acho que, agora, isso não quer dizer que o debate, que eles tenham tido essa participação que mereça nota 10. Né? Eu acho que todos eles, né, não passam da nota 6, porque eles precisam se melhorar, eles precisam se reinventar. É preciso trazer uma novidade para o debate, um dado novo com as fontes, né, como disse o professor Fábio. É preciso contribuir e achar que as pessoas vão decidir o voto porque disse, num determinado momento, esta ou aquela frase com mais criatividade, eu, sinceramente, acho que isso não ajuda. Ok, professor Gilberto, professor Fábio, agradecer a presença, né, aqui, por vocês terem ficado com a TV Itararé, assistido todo o debate, permanecido aqui com a gente nessa repercussão. Obrigada. Alguma consideração aqui para a gente? Mônica, o senhor tem 30 segundos. Eu que agradeço a você, a TV Itararé, sempre dando essa oportunidade de nós também podermos fazer a nossa avaliação. Então, o nosso telespectador, eu espero que haja um debate no segundo turno. Aí a sugestão, viu? Professor Gilberto também, deixar a sua consideração final. Primeiro, agradecer, né, o convite. É muito interessante para nós assistir o debate dessa perspectiva que nós estávamos aqui, ao lado, assistindo e vendo uma movimentação, não só dos candidatos, como das pessoas que estão em volta, trabalhando e acompanhando os candidatos. Isso dá muito elemento para nós. Né? O comportamento das pessoas que acompanham os candidatos, os assessores e etc., ajuda bastante, dá elementos para nós. Eu também torço para que tenha o segundo turno, eu também torço para que tenha um debate aqui no segundo turno, um enfrentamento numa situação muito mais interessante. 2 candidatos, frente a frente, de um jeito mais interessante e tal, né? Com 30 segundos só. Já assinam o compromisso de estarem, então, caso haja um debate. Com certeza. Turno, seu tempo acabou. Meu tempo acabou. Gente, a vocês, telespectador, obrigada também pela companhia, né? Desde o início do debate até agora. Itararé Notícias Especial, eleições 2014 termina por aqui. Obrigada mais uma vez pela companhia. Uma boa noite. A gente se vê amanhã.